Não mais apenas na telinha. Uma revista mais tarde. Completo sarau, lançamento de livro. Gravando, filmando E curtir na cobertura. Se escreve primeiro nesse formato digital, quer dizer, formato que vai para as pessoas virtualmente, depois essa recolha. Imagino que seja também uma seleção, não são todas, né, as dos vários anos, num livro, para nossa alegria, porque eu acho que é muito bom quando junta, né, você tem um sabor diferente de ler as crônicas todas juntas. Então, assim, eu tinha feito aqui uma lista dos vários livros em vários lugares, mas eu acho que nem precisa dizer isso. A Ana tem um site que chama Ana Digital, e tem tudo ali, o que ela publicou, os trabalhos que ela faz, escrito de uma maneira divertida, assim como são as crônicas, não é nada chato, assim, é uma coisa divertida também no site dela. E aí eu vou passar o microfone para ela também conversar um pouquinho, começar a conversa com a gente, né? Com uma pergunta que seria: como você consegue fazer tudo isso? E se há alguma coisa disso tudo que você faz que você goste mais, que você escolheria assim, salvar se você não pudesse continuar fazendo tudo? Oi, boa noite. Quero começar agradecendo, né, dentro do protocolo, agradecendo a presença de vocês. Quando a gente vai lançar livro fora de casa, o frio na barriga é sempre muito maior, né? A gente fica, não vai aparecer ninguém. Então é uma delícia ter vocês aqui. Agradecer a livraria pela acolhida e ela por ter topado, porque ela teve trabalho para fazer isso, né? É uma mediadora bem Caxias. Obrigada, viu? E essa pergunta é meio comum. As pessoas, é bem comum alguém perguntar para mim assim: como é que você faz tanta coisa? Outro dia, no corredor do Cefet, uma menina me parou, assim, uma aluna de letras. O Sérgio é testemunha, estava lá, né, Sérgio? A menina me parou e falou: professora, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você faz tanta coisa? Porque eu estou tentando me organizar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu não consigo, não. Mas, além de eu não saber como, eu costumo, depois de alguns segundos, eu consigo responder assim: que eu não faço outras, né? Então assim, primeiro que essas coisas, né, que são ler, escrever, estudar, sempre foram minha prioridade. Eu tratorei muita coisa para continuar fazendo isso. Então, assim, 1000 motivos para desistir, 1000 motivos para deixar para lá, desde a adolescência, pelo menos, né? Porque em um determinado momento você sente que aquilo é importante para você, mas ninguém mais acha, né? A minha família não tem nada a ver com nada disso. Então é assim, soa muito assim uma besteira que você vai fazer ali nas horas vagas. Sua vida vai ser de outro jeito, tem que ser de outro jeito, outra coisa. Mas eu nunca acreditei nisso, eu acreditava no que eu sentia, né? E eu pensava, eu não sei muito viver sem esse negócio todo. Infelizmente não vai me deixar rica nem nada, mas eu vou por aqui. Porque se não me deixa rica, me deixa mais feliz. E dane-se. E eu acho que foi muito bom, porque à medida que eu fui crescendo e ficando adulta e entrando para o mundo do trabalho, eu fui percebendo que a coisa só piora para a gente. Significa, eu falo isso com meus alunos, eu dou aula para os 3 níveis de ensino, né? Médio, a graduação e a pós. E eu falo muito para os meninos do médio, porque eles estão naquela fase de escolher o que vão fazer, então chega uma hora que eles ficam assim: professora, eu estou querendo fazer medicina, mas é meu pai que quer, eu não sei se sou eu. É aquela confusão que não muda nunca, né? Nessa idade. E às vezes eles perguntam assim: o que você acha, professora? Né? Você acha que é péssimo falar isso para o filho dos outros, né? A gente fala isso para o nosso, né? E aí, de vez em quando eu falo para eles: cara, é o seguinte, a geração de vocês não vai se aposentar. Então dá um jeito aí de sobreviver com isso. Assim. Não escolhe errado, não. Porque vai ser péssimo. E a minha geração já, né, perdeu, assim, um monte
né? Já me deram não sei quantos anos de trabalho a mais. E eu acho que isso só vai piorar. Então eu acho cada vez mais importante ir para as coisas que te movem. Mas é claro que o que move alguns é eu quero ficar rico, né? Eu quero... Então beleza, procure uma coisa que isso seja possível. Eu na área de letras sabia que não era. Só se eu fosse dona do cursinho mais famoso da cidade, mas aí eu não seria de letras, eu seria empresária. Eu ia virar uma administradora. E eu sempre quis pôr a mão na massa. Eu sempre quis escrever. E escrever nunca, bom, com raríssimas exceções, né? Esses dias a gente estudou lá no Cefet, num grupo, né? A gente se trancou numa salinha bem escondida lá para ler aquele texto bonito da Natália Ginsburg, né? O Meu Ofício, que eu acho que alguns aqui conhecem. A gente sentou com os alunos interessados, falou, vamos ler, senta aí, vamos ler. Simples assim, parar para ler. E ela fala ali, né? A Natália Ginsburg, né? Que escrever não dá dinheiro, quase todo escritor tem que fazer outra coisa para sobreviver, blá, blá, blá. Né? E a gente só olha aí, né? Então, assim, temos noções que a gente tem que ter ao mesmo tempo que essa noção de eu gosto é de fazer isso. Então, eu vou dar um jeito de correr atrás de soluções, né, para a minha vida, para fazer isso, a despeito de tanta gente puxando para fora, para baixo, né? Eu incluo, assim, desde familiares que não dão a menor bola, não estão nem aí, falam muito, não, você é tão... Umas frases que a gente ouve desde a juventude, assim, ó, você é tão inteligente, vai fazer letras. Né? Essa é a clássica. Você é de humanas? Então pelo menos faz direito. Né? Assim, como se fosse passar por isso assim, meio... Ó, que não é muito fácil, porque você é muito vulnerável durante muito tempo, né? E até assim a sua vida adulta, a vida no trabalho, 200 mil aulas por semana, e toda a parte burocrática e administrativa que o professor é obrigado a se empenhar também, que atrapalha muito a escrita, né? Fragmenta a sua escrita. Se você quer escrever um gênero mais longo, né? Fica muito mais difícil, porque você precisa de uma imersão que ninguém entende, é frescura, não sei o que, você tem que parar de fazer outras coisas se você quiser terminar aquilo ali. Quem escreveu uma dissertação, escreveu uma tese, sabe que precisa dessa imersão. E para qualquer outra coisa, um ensaio longo, um romance, né? Vocês que são romancistas, só um romancista para aguentar o outro, né? Provavelmente. E aí você vai afastando, né? A essa altura, você inclui casamentos péssimos, né? Mal escolhidos, que também atrapalham horrores, atrasam sua vida. E aí você não consegue escrever, porque tem que ficar dando corda para... Enfim. Até você chegar assim, à conclusão, cara, eu quero fazer isso, gente. É só me deixar quieta. Não quero... a gente estava lembrando, não sei se vocês seguem aqui no Instagram, a Adênia. É um boneco amarelo, assim, que fala um monte de verdades, é muito legal. A Adênia falando... ensinando a gente a responder para alguém que você não vai porque não quer. Não precisa ficar inventando que tem que acordar cedo, que vai seguir. Fala assim, não vou porque não quero. Né? Não precisa inventar. Então, um pouco isso, assim, a essa altura da minha vida, eu acho assim, eu não vou fazer nem isso, nem aquilo outro, porque eu quero sentar lá no meu escritório e escrever. É assim que a gente faz muitas coisas, né? A gente faz muitas coisas porque deixou de fazer outras. E sou uma pessoa extremamente organizada, extremamente organizada. Dizem que isso tem a ver com signo, né? Se tiver, eu sou virginiana. Então, assim, tudo meu é muito encaixadinho, planilhado, agenda, não sei o que lá, anotação. No fim dá certo, porque você encaixa. Eu lido muito mal com imprevistos. Eu sofro, saiu do lugar. Ai, meu Deus, saiu do lugar. Isso é que não tem muito, é uma matemática, né? Assim, não tem nenhum segredo, né? Não vou virar coach. Vou me dar mal como coach. O negócio é esse, é assim, olha, eu não vou nos 200 churrascos da família que tem, não bebo,
Porque beber atrapalha pra caramba, porque pra começar te tira de casa, depois você fica grogue no dia seguinte e não consegue escrever. Te toma 2 dias pelo menos. Né? Acho que agora ela me convenceu. Viu? Parou hoje, né? Olha, Coca-Cola daqui a pouco. Durmo bem e muito. O povo fala, você nem dorme, durmo, gosto, fico furiosa quando me acordo. Porque me recarrega como mais nada no mundo, me recarrega. Então eu tenho que dormir e quando eu acordo, oba, vamos mais um, né? E pra mim isso faz sentido. Então assim, meu filho é muito bem adestrado, ele sabe desde pequeno, não me interrompa, não vai me perguntar onde é que tá o biscoito, que eu vou brigar. É claro que nem sempre ele obedece. Mas é um rapaz de 19 anos, já é universitário. Porque eles perguntam coisas muito importantes, né? Te interrompem para falar, cadê aquele biscoito que está debaixo do nariz dele, assim? Tem umas coisas que só a mãe acha, né? Ninguém mais acha. A mãe fala assim, tem até aquela frase, né? Se eu achar, eu vou esfregar na sua cara. Não tem uma frase? Se eu achar, eu vou te... porque a mãe acha. Então, assim, ele sabe, né? Eu sempre eduquei ele para dar importância para essas coisas, para respeitar o trabalho da mãe dele, respeitar o trabalho da esposa que ele tiver, da namorada que ele tiver, seja lá o que for que ele tenha, né? Respeitar essa fronteira aí. Se a pessoa está fazendo uma coisa, deixa ela quieta. As pessoas que gostam de ficar quietas, caladas, sofrem muito, porque ninguém aguenta. Você tem alguma coisa? Você tá com não sei o quê? Você diz, não tô nada, eu só tô querendo ficar quieto, calado aqui no meu canto, lendo ou escrevendo, né? Aí, infelizmente, assim, você rala, faz, eu não sei o que eu gosto mais, não, eu acho que eu gosto mais de escrever. Se eu fosse assim, se alguém falasse tem que escolher, eu acho que eu ficaria escrevendo. Mas a gente rala muito, briga muito por esse espaço, né, de espaço privado mesmo. Além de toda a tranqueira institucional e não sei o que lá, que te rouba esse tempo, mesmo dentro de casa esse tempo é muito roubado, né? Como eu decidi que eu ia brigar por ele, eu brigo e aí uma hora alguma coisa dá certo. A gente atira muito e alguma coisa funciona, nem tudo. Então, vocês sabem, a gente tem que estar sempre preparado para algum nível de frustração. Mas quando funciona, aparece todo mundo para dar parabéns, para tirar foto. Essa é minha prima. O cara não estava nem aí para sua vida nunca, só te atrapalhou. Essa hora eu acho meio engraçado, eu sou meio rancorosa com essa hora. Assim. Não, eu quero seu apoio quando eu estiver lá sentado, né, escrevendo. Agora, aqui na hora do jabuti, não precisa mais não. Né, acontece bastante, acho que acontece com todas essas profissões e atividades e ofícios que não são muito valorizados, prestigiosos, né? Só depois que você vê uma coisa qualquer, era isso aí, ela não estava brincando. Não estava brincando, né? Esse livro é um livro que leva muito da minha formação de linguista, né? E ele parte, a Ieda falou aqui que ele é quase todas as crônicas, esse aí tem quase todas, quase que a gente escolheu assim. Primeiro eu recolhi todas dos 5 anos, eram crônicas mensais, né? Durante 5 anos, não é tanta crônica assim, né? Mas a gente escolheu tirar só algumas assim muito datadas ou que tinham mais cara de resenha de algum livro, não sei se a gente tirou e deixou só o que era, porque eu busco escrever uma crônica atemporal, aquela crônica literária. Eu não sou uma comentadora, que eu acho que a gente chama de crônica um monte de coisa que para mim não é crônica. A gente chama de crônica o colunista que escreve sobre qualquer coisa, e principalmente o comentador, né, o comentarista. Eu não sou isso, não. Eu busco ser aquela figura da tradição ali, daqueles Rubem Braga, esses caras que escrevem, Paulo Mendes Campos, que escrevem coisas sobre coisas que podem durar um século. Mas nesse caso, os outros 3 livros são assim, crônicas aleatórias. Esse não, né? Esse foi, a minha me fez uma encomenda. Ela chegou para mim com uma proposta fechada. Ela falou, eu queria que você escrevesse uma coluna mensal na revista Pessoa. O título da coluna é esse, chamava
Ortografia também é gente, que é uma frase do Fernando Pessoa. E ela diz, é temático, você precisa escrever sobre as línguas portuguesas, porque circula na comunidade, né, de país de língua portuguesa. E eu queria que fosse uma linguista, porque eu não quero uma coluna de regra de gramática. Ela não queria aquele negócio Pasquale, assim. Ela falava, não é isso. Eu quero uma pessoa que fale da língua, que fale dos sabores da língua. Não quero uma coisa regra, né, gramática, não é isso. E achei legal que ela falou que quero que seja uma mulher, porque os homens dominam essa cena também. Quando você pensa num especialista que fala, não, é um homem, né? E ela falou que ele fosse uma linguista. Topei imediatamente, porque eu acho um exercício maravilhoso de produção de texto, né? Você tem um compromisso. Dia tal de todo mês tem que ter uma crônica lá. E eu sou super chata com isso, nunca falhei, né? Então, assim, pontualmente eu estava lá com aquela crônica. Só que depois de 5 anos eu comecei a me cansar, né? O temático é mais difícil nesse sentido. Você passa o mês inteiro tentando pescar uma coisa assim para virar uma crônica sobre a língua portuguesa. Aí você começa a perceber que está se repetindo, né? Aí começa a ficar cansativo, né? Não sei mais o que falar. Pedi para suspender a coluna. Agora, né, recentemente, falei com ela, Mina, eu queria parar, estou um pouco cansada, mas quero te propor uma coisa. As crônicas ficavam 24 horas abertas, gratuitas, né, na revista, todos lá são assim, né, ela põe no ar, fica 24 horas, depois fecha para assinantes. Significa que elas não estão disponíveis, não são crônicas que você acha na internet, só se tiver hackeado, pirateado de algum jeito assim. Então eu tive que pedir autorização para a revista, liberar as crônicas, tem um agradecimento expresso a ela aqui, né? Fiz uma primeira versão disso tudo junto, aí você tem uma noção legal do que é o conjunto, né? Ficou 5 anos escrevendo assim a prestação, né? E aí de repente, quando você junta tudo, você percebe, né, uma coisa. Aí a gente separou em partes, né? Blocos, e percebe ali os assuntos e tal. E aí eu já tinha, essa editora é uma editora queridíssima para mim, muito importante para a minha vida, que é a Parábola Editorial, uma editora de São Paulo. O editor é o Marcos Marcionilo, a Andréia também, a Andréia é a sócia, né, dele, a mulher do business, assim. E o Marcos publica meus livros técnicos, né, minha face linguista. E eu já tinha conversado com ele, que ele não é um publicador de literatura nem de crônicas. Mas eu tinha falado com ele, olha, eu quero fazer um livro com as crônicas da pessoa que ele acompanhava. E eu queria saber se você quer, porque é uma editora especializada na área de letras, que atinge um público de língua portuguesa, professores, etc. Ao longo desses 5 anos, de vez em quando, um professor me escrevia, dizia, eu usei aquela crônica sua com meus alunos, eu discuti isso em sala de aula, eu fiz isso e aquilo. E a gente achava que tinha uma pega legal na linha editorial dele. E é claro que ele tem outras intenções, né? Ele falou, enfim, como quase toda editora, sofreu muito durante a pandemia, como negócio, né? E aí ele disse, olha, eu preciso de um livro que, por exemplo, tem algum potencial para entrar no PNLD, em algum kit, algum edital. E um livro, ele me perguntou, você acha que é um livro que tem pega para o ensino médio? Eu falei, sim, acho que sim. Professor de ensino médio deita e rola, né? Nessas crônicas são todas breves e temas das aulas mesmo. Então, a gente fez esse acordo, ele foi super caprichoso, né? Um livro com cor, assim, super legal. Então, eu acho que eu ficaria escrevendo facilmente. Assim. Quando eu vejo algum documentário, alguma coisa que a pessoa, uma escritora que fica no... Tipo, tem um da Débora Levi, que é ela sentada numa casinha no fundo do quintal, que é a shed dela, né? Ela fica ali sentada escrevendo, eu tenho uma inveja profunda, e dá uma coisa, eu me sinto um monstro. Eu falo, olha a vida dessa mulher. É claro que não é fácil para ninguém, né? Não deve ter sido para ela também não. Mas assim, a pessoa chegar num ponto que ela consegue se dedicar mais, né? Mais assim, continuamente, e aquilo virar uma coisa mais central na vida dela. Então, acho que é por aí, assim, acho que não é muito... não sou uma pessoa... Fui muito, né? Hoje, assim, o meu negócio é ficar em casa.
Se eu estiver em casa, eu vou fazer alguma coisa, vou ficar lá trabalhando, acordo para fazer isso, sabe essa coisa assim? Ai, tô louco para chegar domingo. Para poder trabalhar. Para escrever. Aí vem os coaches falar: ai, que horror, você tem que. Como você deve gastar no seu domingo? Passeando, né? Passeando. Praia não vai rolar lá, né? Praça pode. Só tem praça feia, uma ou outra. Ainda tem isso. Então as pessoas ficam tentando te dizer o que você deve fazer com o seu suposto horário de descanso. Porque a Dênia também ensina isso, né? Hoje, a Dênia não, o Vinícius, aquele outro menino do. Como é que ele chama, gente? Pedro Vinícius? Esse que faz os desenhos. Ele tem um que é assim, né? Não tem paciência de explicar minhas opiniões, eu falo só, tá. Por aí. Tá aqui a professora, tá aqui a aula e tá aqui a cronista, a escritora, né? Eu escolhi algumas crônicas para ler uns pedacinhos, assim, pra vocês também sentirem o sabor e depois ouvirem a voz. Essa primeira seleçãozinha que eu fiz, eu mesma vou ler. E a próxima eu vou pedir para a Ana, porque eu separei. Também sou metódica e organizada, como ela estava falando. Então eu separei assim, o que falar numa crônica e o que falar na outra. Mas vocês vão ver que elas se comunicam. E foi engraçado que quando eu falei para a Ana quais eu tinha escolhido, também são aquelas sobre as quais ela queria falar. Então eu tem um bloquinho, tem algumas crônicas que estão juntas que vão falar sobre essa diferença do português das diferentes nações, né? O português brasileiro, o português de Portugal, o português de Angola e assim por diante. E assim, ela vai falar que as palavras encontram barreiras, como as outras línguas, e algumas diferenças simbólicas que não gostamos de admitir. E ela vai trabalhar isso a partir da palavra baloiçar. Então, o título da crônica é No Baloiço das Palavras. Quem tiver com o livro na 134, eu vou ler um pedacinho da página 136. E depois eu vou pedir para ela ler uma outra crônica que é um pouco complementar a essa, porque vai falar das diferenças do português dentro do Brasil, né? Como se nós tivéssemos um set português aqui, um set portugueses aqui, que ela vai pensar como o gauchês, o cearês, o mineirês, que é o mais forte do livro, obviamente, né? E para pensar um pouquinho essas particularidades, mas assim, acompanhadas das crônicas, porque elas dão um sabor especial para a discussão. Então, vou ler esses dois parágrafos. Lendo romances ultimamente, tenho tentado sentir a diferença que faz saber mais palavras, ter delas uma coleção maior, mais abrangente. Como cada romancista tem seus limites, trafega numa faixa de palavras e uso delas. Lendo o português de outros lugares, vem outros mapas de trânsito, outros usos, às vezes incômodos, outros tempos até. Vez ou outra, lendo um trecho escrito por um moçambicano, me transporto mais a outro século do que a outro país. Entende? É isso. Como se as palavras e as frases lá ainda estivessem no início do século XX no Brasil. Mas não é isso, na verdade. As palavras se combinam lá de outra maneira. Os tempos são cruzados e elas não têm tanta facilidade assim de atravessar fronteiras. As palavras encontram barreiras, como as outras línguas, e algumas diferenças simbólicas que não gostamos de admitir. Estou a mascar um verso de uma poeta há dias, mas não posso deixar de pensar, um tanto invasivamente, como eu o faria? Penso assim desde criança, desde quando me entendi ligada às palavras por uma afeição maior que todas. Elas são minhas, eu dizia à professora de redação, enquanto ela me devolvia um olhar de espanto e pena. Nem todos os autores, nem todos, todas, adotam as palavras para si. Nem todos, todas, as recolhem do mundo e devolvem-nas recombinadas. Há mesmo quem as despreze, pensando ser possível separar-se delas. Tolice. Eu desejava usar um dia a palavra tolice. É a primeira vez que me lembro e costumo me lembrar.
Diga-me uma palavra antiga. Quer dizer outra palavra antiga? Quer comentar o impulso dessa crônica? Essa crônica, acho que tem a ver também com meu filho fala um monte de coisa que eu anoto, né? Esses dias eu estava na sala de aula. Como é que foi o negócio? Os meninos, a gente estava fazendo uma coisa que era uma atividade de escrita a partir de uma carta que a Rainha Elizabeth deixou. A Rainha Elizabeth deixou uma carta na Austrália, que está guardada no museu lá, que só pode ser aberta em 2085. E sabe-se lá o que ela escreveu? Escreveu lá para os cidadãos lá australianos e está lá. E aí a gente estava fazendo esse exercício de escrever essa carta, né? O que será que ela falou? O que ela deixou aí? Então a gente fez um exercício assim, escrever como a rainha, né? O que você diria para os cidadãos belo-horizontinos, né? Que fosse aberto em 2085. Eles fizeram as contas para ver quantos anos eu já vou estar lá no céu há muito tempo, né? Quantos anos eles vão ter, né, quando essa carta for aberta e tal, e fizemos o exercício contrário de abrir a carta e ler em 2085. E foi muito legal porque eles pensaram muita coisa que acontece hoje, assim, por exemplo, problemas ambientais que a gente tem hoje, em 2085 foram resolvidos ou não, né? Problemas políticos, time de futebol, né? O time ganhou o campeonato não sei quantas vezes até 2085. E o menino, eu escutava as conversas deles, né, para escrever, e nessa hora eu anoto muita coisa. E o menino falou assim, eu preciso escrever uma gíria que lá em 2085 seja velha. Ele falou, acho que balacobaco. Né? Aí eu falei, e comentei isso com uma outra pessoa, o menino falou que balacobaco é uma gíria super velha, e que em 2085 vai ser mais velha. E aí eu falei, e acho que é cafona. Aí a pessoa que falava comigo falou assim, cafona também é velho. Né? Então assim, isso pode ser uma palavra antiga, né? Ou palavras que a gente baloiço, né? Que é aquela forma que a gente não usa mais de pôr o i no lugar do u. Que eu acho super legal, e aconteceu uma situação assim de alguém que escrevia desse jeito e o editor queria trazer tudo para agora. Em Portugal escrevem assim ainda, né? Então eu falava, não, deixa o oiça, ele oiça, deixa aí, que é o português deles hoje, e aqui soa uma coisa antiga, né? Então nessa crônica tem uma hora que fala, a palavra tem tempo, né? Tempo nesse sentido, só que não, pode não ser só o tempo, pode ser o lugar, uma mistura do lugar com o tempo, né? Você chega em Portugal e falam como se fosse o Brasil de 100 anos atrás. É muito legal, né? É muito legal. E geralmente a gente não acha legal. A gente tem com a língua um monte de preconceitos, né? E uma visão competitiva, estranha, né, do negócio. Quando a gente podia não ter. A gente podia ter uma visão diversa do negócio, né? Em outros países, como que isso acontece, até sintaticamente, como é que eles usam coisas de um jeito que a gente não usa, essa recombinação, né? Foi uma palavra que eu usei aí, você devolver as coisas recombinadas, né? E isso ser simplesmente um sabor a mais, né? É bonito. Quando eu leio o texto português, né, do português de Portugal, eu acho bonito, assim, como eles constroem frases de um jeito que a gente não usa. E é uma pena que isso não seja entendido assim, muitas vezes, né? Xenofobicamente entendido. De lá para cá e de cá para lá. Então, essa crônica tem a ver com isso e com, não sei, todas têm alguma pegada numa coisa que aconteceu. Assim, alguém falou uma coisa, eu anotei um negócio que eu escutei, meu filho falou uma coisa. Um amigo, uma experiência de alguém. Mas eu acho que esse é um aspecto muito bonito do livro. O tempo inteiro contra a figura da gramaticona e a favor daquilo que os linguistas defendem como diferença. Então, acho que está sempre acentuando isso. Não existe o certo e o errado. Existem muitas maneiras de falar e de escrever
certo sem que seja aquele padrão mais legitimado, digamos assim. Eu acho que você faz isso tanto com esse português das nações diferentes, e você tocou numa questão que eu acho que é importante, porque, bom, eu não vou saber a fonte, né? É fofoca. Mas, eu não lembro mais quem foi que falou que há uma ligeira adaptação dos romances contemporâneos de autores brasileiros quando eles são publicados em Portugal, porque eles não aguentam o nosso gerúndio de maneira alguma. Como para mim também soa um pouco formal demais, que é sempre a falar das coisas, né? A dizer esse A na frente do verbo sem usar o gerúndio. Então, assim, para nós, às vezes não é um preconceito linguístico, mas sim uma falta de familiaridade. Se você nunca lê um romance de língua portuguesa que não seja com o português brasileiro, você fica com o ouvido um pouco mal adaptado, digamos assim. E imagino que com eles também. Não sei o grau de preconceito que tem, porque usar o gerúndio, a gente sabe que é um excesso brasileiro, né? Tem hora que é excesso, tem hora que não, que é o gerúndio mesmo. Né? Porque a gente também tem as patrulhas, né? Que ficam, isso pode, isso não pode. E aconteceu essa tradução estranha do gerúndio do marketing, né? Sim. Eu vou estar ligando para a senhora, Esse é um excesso, esse é esquisito. E ele é uma tradução mal feita. Mas o gerúndio tem seu espaço, seu lugar, serve para alguma coisa. E tem hora que é ele mesmo, não é outra coisa. Né? A gente pode também ir para outro extremo, né? Assim, confundir todos os usos do gerúndio como se todos fossem do telemarketing. Né? Não são. Tinha o gerúndio da Carla Machado. Tem esse texto, tem, né? Não, tem um personagem que é o gerúndio. Que é genial. Então, assim, tem hora que é isso, que é para usar mesmo, sem problemas. Né? Tem hora que é um exagero, uma coisa meio. Uma impropriedade, vamos dizer assim. Mas esse modas também. Esse é um diferencial do livro, me parece. Sempre que o assunto é língua portuguesa, tem sempre a ideia do certo e do errado e do ensinamento. E aqui você não tem ensinamento no sentido clássico, você tem outra coisa. Aliás, uma das crônicas que depois eu vou ler assim, aprendim. Então, é outro tipo, quer dizer, é um ensinar que é mais interessante, me parece, que não parte do erro, necessariamente, né? Ou do certo e do errado. E aí isso leva a essa outra encrenca, essa é uma encrenca grande, eu acho, que é a questão do sotaque, né? E aí eu te pediria para ler um pedaço dessa crônica, o gauchês, mineirês, carioquês, cearês e outras maravilhas nacionais. Então eu vou no Lembro-me aqui, tá? Lembro-me, 68 se alguém quiser. Lembro-me bem das discussões na rodinha de amigos. O sotaque mais bonito é o gaúcho. E depois aqueles clichês engraçados. O português mais perfeito é o de São Luís. Aí alguém corrigia, não, é do Belém do Pará. Ah, meu sais, o mineiro é que não é, engolindo as metades das palavras. Um amigo paulista recentemente contou da história do gringo que lhe fez a pergunta do século. O que é isso que vocês dizem quando querem passar? Nem sei reproduzir aqui a dúvida do fulano. É que a gente aprende desde cedo na escolinha a pedir licença, não é mesmo? Mas na real, o que a gente diz uns aos outros, bem sussurrado, é um... Ou, no máximo, um... que nada tem a ver com as aulinhas de português que o gringo teve na vida, lá no país dele. Como faz? Vai passando assim, meio empurrandinho, dizendo... Sotaque é lindo. Poeticamente fico pensando em como é bonito trazer sua terra no seu falar. Não pode haver coisa mais visceral, pode? Abra a boca e em segundos, juro, alguém manda essa. Você é mineira, né? Nem tento negar. Melhor, nem quero. Ó, Minas Gerais. Comendo sílabas, engolindo os pronomes reflexivos, emendando palavras umas nas outras, fazendo cordões de lexemas, anulando consonantes. Até a piadinha do cara falando com mineiro me faz rir. Diz que mineiro só fala vogal, né? Uai, ó,
Eu de cá reconheço paulistano de longe, carioca a quilômetros, gaúcho até debaixo d'água, e baiano até fingir de morto. O sotaque do interior de São Paulo se parece com o certo interior de Minas, então pode ser que eu me confunda um pouco. Mas fico ali naquela área entre o norte de São Paulo, o sul e o Triângulo Mineiros e Goiás. Tenho grandes chances de acertar. Como Minas são muitas, é preciso considerar as fatias de variados sotaques na parecência com baianos, paulistas interioranos, cariocas forçados e o tipiquíssimo sotaque da região metropolitana da capital, Belo Horizonte. Bom, isso é lenda, falamos mesmo é BH. O Nordeste é que sofre com a ignorância do resto do país. Até eu, que não sou de nenhum dos seus maravilhosos estados, me arrepio quando ouço aquela do sotaque nordestino, coisa de quem nunca andou por aquelas bandas imensas. Geralmente o cicrano que diz isso quer se referir ao sotaque da Bahia, que também não é único nem uno. Não sei assim certinho discernir, mas bem que identifico um pernambucano, um paraibano, um cearense, em suas pujanças vocálicas, em seus usos do imperativo, coisa que a um mineiro parece o fim do mundo. Em Minas a gente não usa imperativo, é muito grosseiro. E em sua majestosa pronúncia consonantal. Na segunda sílaba de bom dia, uma plateia inteira de paraibanos e paraibanas já sabe que vem de longe, geralmente das plagas de baixo. Meu D africano, dia, soa bem diferente lá, onde eles dizem D mesmo, dia. Foi minha tristeza em duas gravações diferentes de uma canção pelo músico Lenine, recifense de nascença. Na primeira ele cantava no toque da platinela, com esse T, todo T. Na segunda gravação, anos depois, ele cantou platinela, como nós aqui falamos. Entristeci, embora a canção tivesse continuado bonita. Então sotaque não é coisa simples. Sotaque é pronúncia, é melodia, é ginga, é palavra menos e mais usada, é como dizer nos mínimos detalhes, é cantado, é modo verbal, é como soa cada vogal ou consoante, é um jeito, é a origem, é como aprendemos a falar com nossas mães em nossos lugares de convivência. Depois pode ser que mude, se misture, se altere, se alterne, pode ser até que suma, seja substituído por outro. Sotaque é aquilo que volta quando a gente faz uma visitinha, é aquilo que a gente evita quando tem trauma. Conheço gente que mora fora do local natal faz tempo e tem um sotaque misturado. A Renata e o Natan, por exemplo, que são cearenses, já misturaram um pouco das bolas. Em Minas, são logo reconhecidos como estrangeiros, mas quando voltam a Fortaleza, são logo acusados de se terem aminerado. Nem cá, nem lá, todos tudo, um emaranhado no outro. Sotaque é o chão na voz, o gesto no jeito. Sotaque estrangeiro ou dentro do Brasil é lindo. Se não for, pode saber que é valoração de outra alçada. Essa coisa do imperativo, tem várias coisas, né, que são verdade. O mineiro come as palavras, tal, é tudo verdade. Tem frases engraçadíssimas, todas parecem uma palavra só, né? Eu tenho uma camisa que eu gosto de usar quando eu estou em outro lugar, que é Cessar Sessões Passa a Massa, que é escrito grandão assim, parece catalão. E levei uma vez para Catalunha, tirei uma foto lá e pus chupa catalão. Na legenda, você lembra? Chuta catalão. E um monte de gente perguntando que língua é essa, que língua é essa? Era mineiresa. Porque Cessar Sessões para Savassi, você sabe se esse ônibus passa na Savassi, que é um bairro lá. E a gente fala assim mesmo, Badágua, como que é? Badágua, Badá, é tudo com B. Badágua, Badaponte, Badacão. Badacão. Tem uma lista aqui. Gluten free, leite, gluten free, tudo verdade. Mas o negócio do imperativo é mais grave, porque a gente é muito enrolado para pedir, para dar ordem. É tudo muito assim, será que você podia tudo no diminutivo? Será que você podia fazer um favorzinho para mim? É tudo assim, né? E isso tudo é material, assim, né? É muito, eu acho tão encantador, né? E as pessoas às vezes entram nessa discussão de um jeito prescritivista, tá certo, errado, esse é pior, esse é melhor. A gente sabe que socialmente tem valorações, tem desprestígio, tem estigmatização, né? Você fala um determinado jeito, você está excluído, né? Você é de uma determinada região, você está excluído, e se reconhece pela sua fala. Mil coisas assim, que são difíceis de combater. Mas
Não é possível na sala de aula ou em situações em que a gente pode tratar disso. Isso pode ser melhor do que essa história competitiva, né? Essa valoração assim, hierárquica, que leva as pessoas até a agirem de uma maneira assim, isso que eu falo aí, evitando seus sotaques, né? Escondendo e aquele mineiro que fica 10 dias aqui na praia e volta falando carioquês, esse é terrível. O cara fica 10 dias aqui e volta assim, e aí, foi pra festa ontem e tal, e fala, cara, que isso? Não, é que eu fui pro Rio agora. Você foi pro Rio, ficou 10 dias e fala assim, né? Então é claro, e isso tem a ver com essa coisa do prestígio, né, onde eu fui, porque, né, é difícil tratar disso assim, mas é legal se as pessoas vissem que isso tudo é bom, né? É divertido, a gente brinca, mas é bom, é importante, né? Tem alguns sotaques que são muito estigmatizados, né? No interior de Minas, as pessoas falam porta, portão, esse, né, que é tratado como caipira, né? Tem até esse nome, dialeto caipira, né, Leonor? Tem um negócio que a pessoa tenta não mostrar, né? Porque sabe que tem um estigma nesse falar aí, porta, portão, porteira, que é ali, né? Minas, Goiás, São Paulo, aquele meio ali. O sotaque tem a ver mais com as relações do que com o mapa político, né? O mapa dos sotaques é muito diferente do mapa político, né? O mapa político é esse aí, tem Minas Gerais com Narigão, não sei o quê, mas ali tem 1000 sotaques. Em BH a gente fala uma coisa que é diferente do resto todo. Todo o interior sabe que a gente é da capital, porque tem uma outra coisa que eu não sei o que é. A gente geralmente não escuta o nosso, jura que não tem, né? Não, eu não tenho sotaque, né? Tem umas pesquisas assim, né? Achar que fala como Jornal Nacional, né? Todo mundo acha que fala como o William Bonner. Todos os lugares, então é bom, era para ser bom, não sei, eu acho que pode ser um jeito melhor de olhar. Eu acho que você toca nesse assunto de uma maneira muito divertida. As crônicas têm sabor e têm sotaque, isso é bom. Que bom. Eu me diverti muito com essa parte toda. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar, eu ainda tenho mais uma pergunta, para também a gente não se estender demais. Das muitas que eu fiz, tem uma que eu não queria deixar fora. E aí vocês vão pensando nas perguntas de vocês, porque aí vou abrir para vocês. Então, eu fiquei agora mostrando as coisas, os vários sabores, as vozes, sotaques do livro, mas tem também uma questão incômoda, né? Que eu queria que você contasse um pouco pra gente, que é aquela história do neutro. A Anaísa tem duas crônicas sobre isso, né? Tem uma primeira crônica que chama Tem Prescrição que é Cega, que é muito interessante, porque ela vai ver como a RAI, o dicionário, né, que normatiza a língua espanhola em todas os, né, na Europa e na América Latina, enfim, tenta buscar essa padronização. Então, como ele prescreve quanto aos novos usos do ele, ela e assim por diante, que nem é ainda o neutro, mas a referência aquela designação que vai trazer o feminino para a frase, né? Para não deixar sempre o masculino universal. E depois, mais para frente no livro, vem uma outra crônica que chama Neutro e que é uma crônica com sabor de contar um acontecimento vivido. Essa é uma experiência que é ruim, mas que depois acaba se mostrando muito boa, com uma força política muito grande que a pessoa que provocou não sabia que ia encontrar. Que aí tem a ver então com o uso do neutro, que é essa ideia do presades. Justamente essa é a palavra que é a semente da discórdia, assim. Então eu te pediria para contar um pouquinho essa história que está aqui na crônica. Eu acho que é uma história de muita gente. Aconteceu comigo, mas pode ser que, bom, a gente sabe que está espalhado. As pessoas que tem uma discussão de concordo, discordo, né? Se pode usar ele, ela, ou prezado, prezada, prezade, né?
E aí quem acha um absurdo o presade está num outro nível de preconceito, que não é só o linguístico, a gente sabe disso, né? Tem uma questão com o negócio do gênero, da sexualidade, etc. Então língua é política o tempo todo, não dá para separar. A outra questão é que a pessoa que, muita gente que acha um absurdo, argumenta de um jeito engraçado, vão acabar com a língua, vão mudar a gramática, e não é assim, nem que acaba com a língua, nem que muda a gramática. E tem um outro negócio que é a pessoa dizer o seguinte, esse pessoal aí que fala do neutro, quer obrigar a gente a usar. E isso é mentira. Não é que vão te obrigar a usar. Você é que não deve proibir de usar. É diferente, né? Usa quem quer. Mas quem quer prescrever é o lado de lá, né? Não é? Então, assim, toda vez que alguém, aluno, sempre vem alguém perguntar isso, diz, não tem nada disso que vão te obrigar a usar. Você, por que é que você acha que pode obrigá-lo a não usar? Né? Ninguém obriga e nem desobriga. Mas a coisa é tão séria que tem vereador, tem deputado, né, fazendo projeto para proibir. Né? Então é complicadíssimo. Vários lugares isso ele deve estar até falando, já cansou. Estão tentando proibir. Então não há nada obrigando ninguém a usar, mas quem quer proibir vai agressivamente tentar coibir isso, né? Não é nem coibir, é proibir mesmo. Proibir, por exemplo, o uso em escola, que é por aí que a coisa entra, né? A escola não pode, aí o resto nem. Agora, isso é impossível de segurar. Língua é impossível de segurar. O que aconteceu aí? Eu fiz um evento junto com um amigo, era um evento da área de edição, assinado por mim, meu grupo na instituição, e um amigo que é editor, que é o Natan, da Moinhos. O Natan é um homem branco, hétero, cis, eu tenho nada nele, ele não é gay, nada, mas ele usa. O Natan, ele assume isso como um sinal de respeito a todos. E ele usa presades. E aí a gente assinava os nossos e-mails desse evento, em comunicação com as pessoas, assinados nós dois. Mas quem escrevia as respostas era o Natan. Mas no final lá estava Natan e Anelisa. Em todos, quando chegou aquela etapa de mandar para as pessoas os aceites, né, as pessoas mandaram seus trabalhos, a gente avaliou e na hora de mandar os aceites, ele mandou os aceites presades, sei lá, a programação do evento já está na página, veja lá o seu trabalho, né, Natan, Anelisa. Aí um dia o diretor, tipo um pró-reitor, assim, me ligou e falou, Ana, dá uma olhada aí no seu e-mail, porque tem uma denúncia contra você na ouvidoria da instituição. Denúncia na ouvidoria, você tem 24 horas, sei lá, é uma coisa rápida, você tem que responder rápido, porque senão vai para o Ministério Público. É super grave, assim, você tem que logo acabar com aquilo. E eu não entendi nada. Na hora eu falei, denúncia de quê? O que eu fiz? Não, dá uma olhada lá, ele é da área de linguagem também, esse pró-reitor. Ele falou, não, olha lá que eu tô até com vergonha. E é anônimo. Aí fui lá olhar. Era um colega, que eu não sei quem é, não quero saber, não faço questão nenhuma, né, dessa pessoa. Um colega, não sei de que área, não sei o que era, mas ele mandou uma denúncia para a ouvidoria dizendo o seguinte, que 1000 coisas, né, super mega preconceituosas. Mas querendo que alguém tomasse alguma providência contra mim, porque eu estava mandando e-mails para os alunos da instituição com o neutro, e que aquilo era um desserviço para o ensino de português, que eu era uma professora, então, incapaz de dar uma aula de português para os alunos dali. Enfim, o cara escrachava tudo, falava, esse pessoal, ele falava assim, sabe? Esse pessoal, essa coisa, ele menosprezava a força dessa coisa, né? E queria providências e sugeria que a instituição proibisse o uso. Dentro da instituição fosse proibido assinar qualquer coisa com o neutro. Eu li,
respirei fundo, né? Você olha aquilo e fica pensando, meu Deus do céu, o que é isso? Aí os colegas começaram a se movimentar, porque um monte de gente soube, né? Eu fui num grupo de zap lá, falei, pessoal, recebi uma denúncia assim, assim. E aí eu fiquei ali, o que eu faço? Eu tenho que dar uma resposta séria para esse cara, assim, e rápida. Aí você fica pé da vida por muitas razões. O cara te tira dos seus afazeres, fica a vida toda complicada, tem que parar para ficar respondendo a ouvidoria de um figura anônimo. Aí ele alega o seguinte, que ele era orientador de um aluno que ia participar desse evento e o aluno mostrou para ele essa carta de aceite. E ele achou um absurdo aquela carta de aceite. E viu que a assinatura era minha e de um cara, né, ele achava que o Natan era colega, assim. Aí eu escrevi um texto enorme, dizendo para ele, assim, eu resolvi dar uma aula de linguística para ele. Eu não entrei muito na briga dele, mas eu fiz um negócio enorme, explicando para ele que aquilo era sério, assim, que isso não é qualquer coisa, que aquilo tinha projeto tem, ao contrário também, né? Projetos, inclusive, em outros países. Eu mandei vários links de secretarias de comunicação dos estados brasileiros, como é o caso do Rio Grande do Sul, que tem manual de linguagem diversa, eles chamam de escrita não violenta. Vários, né, de estados, municípios, outros países. Mandei um negócio do Chile, que é essa coisa de usar, ensinando as pessoas a usar ou a barra, sempre colocar as mulheres e tal, e tal. Dizer que isso era sério, que não era brincadeira, que era uma movimentação muito política, no sentido favorável também. Dei um monte de link. E no final eu expliquei para ele, olha, para completar o seu equívoco, eu assino isso com um colega, que na verdade é ele que escreve, nem sou eu. E esse colega é empresário de uma editora privada, ele nem é daqui na instituição, não tem como você fazer nada contra ele. E mostrei essa resposta para os colegas, para esse diretor, enfim, para outras pessoas, para ver se era aquilo que eu tinha que fazer, porque eu tinha que devolver isso para a ouvidoria. E aí o legal, o que foi bacana, é que de repente todo mundo queria assinar o negócio. E eu não entreguei sozinha. Todo o meu departamento assinou. A diretoria do ensino profissional, que é do técnico, né, que é o carro-chefe da instituição. A secretaria de comunicação institucional assinou. Todo mundo começou a assinar o negócio. A entrega foi uma bomba. O cara ficou calado, nunca mais eu ouvi falar disso e não sei quem é e não procurei saber. Algumas pessoas ficaram me cutucando, procura saber, os maldosinhos, né? Eu falei, não, eu faço questão nenhuma de saber quem é essa figura, deixa ele aí com essa resposta, que foi muito legal, porque no final foi um movimento contrário, muito legal, porque a gente tem muitos colegas que são gays, assumidos, né, colegas, a gente tem alunos transgênero. Aquilo tudo ofendeu todo mundo. Aliás, ofendeu muito mais os outros do que a mim, né? E foi muito bacana esse levante. Assim, o cara causou uma onda que eu acho que ele não esperava. E foi legal porque a discussão rolou também, obrigou a uma discussão. E o departamento, que é o departamento de linguagem e tecnologia da instituição, né, de linguagem, só tem professor de português, inglês e tal, resolveu assumir que aquilo seria possível no nosso departamento. Isso virou então uma regra, vamos dizer assim, né? Não obrigamos ninguém a usar, mas quem quiser usar está institucionalmente está facultado. E aí foi legal. E o cara se deu mal porque eu acho que é um cara, eu estou falando assim por causa do, né, o texto dele, o tipo de coisa que ele dizia, o jeito e tal, a gente acha que é um colega. Mas foi uma reação muito legal e obrigou a uma discussão que no final foi boa para nós. Mas é um saco essa patrulha o conservador que fica ali te observando. Você não sabe quem é, de onde vem, mas vem uma pedrada uma hora assim. Pô, o que esse cara... Esse cara não tem mais nada para fazer, assim, né? Eu sei que ele tem reunião para ir, né? Ele tem aula para dar, mas ele resolve parar para fazer uma denúncia
né, de uma colega que eu não sei se conhece ou não conhece direito, na ouvidoria da instituição. Assim, podia ser horrível, né, eu ter que responder a algum tipo de processo grave por uma coisa dessa. E aí a coisa vai ficando mais perigosa. Nesse momento eu tinha um país desfavorável para mim, né? Mas para minha sorte eu tinha uma instituição politicamente favorável. O meu ambiente imediato é de uma reitoria progressista. Mas se eu não tenho uma reitoria progressista, eu apanho, né? Então assim, não tem como atuar como se nada fosse, tudo tem a ver com tudo. Então se eu estou numa reitoria atravessada, eu me lasco de graça, né? Ali eu tinha uma proteção, porque as pessoas que estão ali são pessoas que não pensam assim, né? Que estão numa outra direção, que vão pelo menos entender, não que elas concordem, elas nem precisam concordar, mas elas vão entender que isso não é, né? Não é para proibir, não é para ter preconceito, enfim, essa coisa toda. Mas a gente tem que cuidar disso no micro e no macro, né? Porque podia ir longe, assim, prejudicialmente para mim, né, para os colegas. E assim, não é privilégio meu, né? Está acontecendo todo dia, em todo lugar, né, o tempo todo. Proibição de livro, né, toda hora. Tem uma outra coisa nesse sentido, mais antiga, também tem um pouco a ver com esse conservadorismo. Em 2014, eu acho, umas professoras de uma rede municipal da região metropolitana de Belo Horizonte pegaram um poema meu na internet, levaram para os alunos, e o poema era cheio de palavrão. Eu não tenho nada com isso. Eu só escrevi o poema um dia e ele estava circulando pela internet. Ele é um poema de 2008. E aí isso gerou um problemaço para mim e para elas. As duas professoras que tinham assim 30 anos de carreira foram exoneradas na prefeitura da cidade, perseguição de vereador, bancadas inteiras contra elas, porque viraram pedófilas, né? Enfim, foi um horror. A vida delas, não sei nem. E para mim gerou assim muita incomodação. Gente, eu fui capa de jornal sensacionalista. O povo ria. Sabe, tipo, lá chamava Super. Sabe esses jornais tabloides, assim, que vende no sinal? Eu na capa, escrito assim, poema pornô na sala de aula. Tem um quadro lá em casa. Porque os caras fizeram. Aí eu tinha amigos que ficavam preocupadíssimos, nossa, como é que você vai fazer? Cuidado. E amigos que me davam parabéns. Parabéns, você foi capa do Super sem matar ninguém. Coisas assim. Porque virou um sensacionalismo, isso em 2014, o negócio só piorou. Tem um monte de autor aí que é banido de processo seletivo de universidade, né? Tirando o povo. Festival literário que a pessoa não vai porque o livro foi cancelado, né? Eu fiquei 7 anos processando um canal de TV, né? Que fizeram uma matéria me escrachando, e eu aparecia na matéria igual bandido. A autora Ana Elisa Ribeiro, aí vinha minha foto assim, ó, na TV, na hora do almoço. Sabe aquela hora que tá todo mundo almoçando no boteco, olhando a TV? Aí vinha minha foto assim do fundo. A autora Ana Elisa Ribeiro escreveu um poema absurdo. Aí a moça da jornalista falava assim, cabeludo mesmo. E a foto do meu látis. Era a foto do meu látis. Aí eu falei que eu processei a TV, fiquei 7 anos processando, só levei prejuízo do desembargador. Eu perdi o processo. Os desembargadores lá, ele subiu em tudo quanto é instância. Eu ganhei a primeira instância e a TV lá recorreu. Aí fui perdendo as outras, porque os caras acharam tudo bem, normal falar assim. Eu sofri assim, ameaça de morte, de estupro, ameaçaram meu filho, um troço sem noção. Eu tenho tudo guardado, todo o processo. E os desembargadores acharam que beleza. Então assim, é isso, é palavra.
É porque tinha 2 palavrões no poema, nem é essa coisa toda. Nem é tão cabeludo. Nem é tão bom, nem é tão... Não, mas assim, nada que você não conheça, sabe? E virou isso, um inferno. E as 2 colegas lá perderam o emprego. Foram... eu perdi emprego 20 anos atrás porque indiquei um livro do Leminski. Eu fui demitida de uma escola privada. Eu indiquei Distraídos Venceremos e tinha um poema que falava merda. Tem 20 anos, 20, sei lá quantos anos. Então, assim, é muito esquisito o jeito. Por isso que eu acho, para fechar, a gente precisa se aproximar das palavras. A gente precisa criar intimidade com elas. A gente precisa não ter medo delas. A gente precisa saber dançar com elas. Porque senão fica essa merda. Né? Fica esse negócio muito estranho, assim, perigoso. E o medo, a literatura contemporânea não entra na escola de jeito nenhum, porque para entrar tem que ser limpinho, arrumadinho, um monte de gente que acha que literatura é palavra bonita. A visão que as pessoas têm de literatura é assim, é coisa bonita. Se for poesia, então é ornamental. Isso não é poema, tem palavra feia, sabe? Uma visão toda... recentemente eu tive que mostrar para os meninos um monte de poetas, assim, porque a visão de que poesia era uma coisa fofa, sagrada, meio mística e fofa. E a gente, pelo amor de Deus, poesia é combativa, revolucionária, pode servir para tanta coisa, né? E já serviu. Discutir, os romances contemporâneos estão discutindo tanta coisa, né? Sei lá, para falar um tema que está forte, o racismo, por exemplo. Vocês veem com essa literatura fofa, né? E que chega na escola desse jeito, né? Assim, porque os filtros vão limpando isso, né? Então não pode passar um palavrão, não pode passar esse assunto. Gente, isso tem escola lá em BH e acho que no país inteiro, que pais de alunos conseguiram tirar da lista de leituras do ano Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, gente, vocês lembram do Pedro Bandeira, a droga da obediência? Um cara que tem 40 anos que escreve para jovem, best-seller da juventude. Nem é literatura. Nem os caras conseguiram tirar Pedro Bandeira porque falaram que tinha passagens eróticas. Era uma cena lá que o menino queria ver a calcinha da menina, um negócio assim. Essa é a marca de uma lágrima. A marca de uma lágrima. Era erótico. Aí uma escola agora proibiu a aula de artes porque o Davi é pornografia. Eu escrevi sobre isso no rascunho, porque eu falei, cara, esse povo tá muito mal de pornografia, cara. O Davi é pornografia. Cara, eu fiquei horrorizada pelos 2 lados, porque eu falei, cara, você está precisando ver os outros homens pelados, porque aquele ali. Não, por favor. Mas desse jeito, proibindo, não pode isso. Nossa, essa estátua branquela pelada. Impossível, assim, dar aula desse jeito, tratar de literatura, de artes de maneira geral, desse jeito, né? E é assim, vem de onde você não sabe, é uma covardia também. É anônimo, às vezes é grupo mesmo. O WhatsApp acelerou isso, né? As pessoas fazem grupo de WhatsApp para criar escala, né? Vai escalando, vira um escândalo e alguém chama aquele programa de TV do horário do almoço e faz e aí vira uma coisa infernal. Para minha sorte, eu tinha um reitor que me ligou na época, rindo, e falou, Ana, só você mesmo. As encrencas aqui não são à toa. Obrigada, gente. Se alguém quiser perguntar. Com a palavra linguística. E aí, assim que nós soubemos do evento aqui, dessa conversa, que é um evento pra gente, a gente fez questão de estar presente. E a minha questão vai na linha de quem já tem feito já há algum tempo pílulas linguísticas, como eu vou chamar, que é, por exemplo, o Círio Pocente, quando ele também transformou em um livro, né? Ele fez essa mesma coisa de pegar trechos e depois
compilar em um livro, lançar, assim como durante a pandemia, a Vera Lúcia Menezes, que fez também para professores e tudo mais, a própria Bortoni Ricardo também fez. E esses professores e professoras que de alguma forma tentam trazer para o cotidiano, né? Eu acho que isso é muito rico e muito necessário para tudo que, por exemplo, você acabou de falar agora, que se passou com você, de tão sério, seríssimo, na verdade. E então a minha questão que fica é: o que você acredita que pode ser feito, sobretudo em época de TikTok, época de vídeos pílulas, aonde necessariamente as pessoas não vão ficar mais meia hora ou uma hora ouvindo sobre educação. Elas podem ouvir sobre a vida de pessoa em 4 horas num podcast. Ou podcasts, por exemplo, agora que chegaram à proeza de ser de 9 horas, discutindo sobre religião, criacionismo e outras coisas mais, com pessoas que já têm um vulto na internet, como Pirula, que são pessoas que já estão na internet, chamam de dinossauros da internet, né? Até fazendo uma piada por ele ser o que ele é, né? E aí a questão é exatamente essa: você acredita que pode ter essa forma justamente que o seu livro traz, que é 3 páginas, 4 páginas? Tudo bem, existem leituras aprofundadas, e não se trata de descartar isso, se trata de como é que a gente consegue trazer essa realidade linguística para as pessoas entenderem, pararem com essas palhaçadas de falar que é a língua de Mussum, falar eu cansei de ouvir isso, inclusive de professores de dentro da própria universidade, quando eu trazia a discussão para eles, né? Tendo que o conservadorismo está em todos os lugares. E já ouvi professor, junto com o mestrado, eu faço uma segunda graduação, terminei a graduação na própria UERJ, de Português e Literaturas, faço uma graduação no momento de História, na UERJ mesmo, e muitos professores trazem esses preconceitos com a língua, quando eles estão dando aula, e aí normalmente eu tenho que levantar o braço e falar: bem, deixa eu falar da minha área, que não é bem por aí, por onde o senhor está falando. Alguns pedem desculpas, outros dão uma carteirada, né? Normal. E estou trazendo essa referência pessoal, justamente para poder comentar o quanto dentro do próprio seio acadêmico tem essa coisa um professor chegou para mim e falou isso, era sobre história de Israel, como é visto da Bíblia e tudo mais, como isso é preconceituoso dentro da própria academia e fora em relação à academia. E aí ele comentou: o problema é que muita gente entra, conservadores entram, e eles vão passando pelas etapas calado. Então quando eles chegam lá em cima, depois que eles já alcançaram o doutorado, é a hora que eles botam a ferramenta para fora e falam: então, tem isso aqui tudo, e aí vem o criacionismo e todas as outras coisas, e aí fica aquela coisa de uma voz da autoridade com o peso da academia, e ele nunca falou sobre aquilo, porque ele sabia que ia encontrar uma barreira, mas chegou lá em cima e falou: meu problema é, como é que a gente vai bater nessa galera? Bater, bem, eu sou forte, né? O problema não é esse, mas bater mesmo na ideia de tem uma galera que está indo contra isso, tem uma galera que está indo contra isso não, tem uma galera que está sendo destruída por isso, galera que se deixa levar, e aí vão vir pais se levantando contra isso, como aconteceu na pandemia, né? Que muitos professores foram impedidos de dar certas aulas, lá no CAP UERJ, por exemplo, alguns professores foram impedidos porque já que não ligava a câmera, o aluno, o pai ficava ouvindo e depois chegava o problema qualquer, porque está discutindo justamente o texto que a gente viu. Esse texto que você acabou de falar, a gente também discutiu durante esse período do Bandeira, né? Justamente. Eu sei que eu falei bastante, mas eu acho que deu para São forças. Acho difícil ficar alguma coisa sobreviver e ficar sozinha, né? Eu acho que são forças. A gente tem que ter força para, vamos dizer, combater, ou força para medir força com a outra força, né? Eu
sempre, você falou uma coisa legal, assim, tem um pouco de divulgação científica nas coisas que eu faço. É um pouco de essa pegada do eu quero falar para um público mais amplo, menos especializado, quem sabe seduzir esse público, trazer aqui para o científico depois. É claro que tem muita coisa, eu não vou ficar citando, fazendo referência da BNT, né? Mas é claro que tem é informado linguisticamente, assim, né? Eu não estou tirando nada. O professor Círio Pocente escreveu crônicas uma época. Ele foi um dos primeiros a me mandar alguma mensagem sobre esse livro. Ele é muito generoso, me escreveu no Facebook, falou: Ana, eu gostava tanto, que bom que essas crônicas estão juntas, só que o seu leitor presumido é diferente do meu. Ele fez um comentário linguístico, assim, né, que ele acha que eu escrevo para mais, ele fala, as minhas não eram literárias. Então eu tenho uma preocupação aqui com linguagem, que ele não tinha, mas essa pegada um pouco do divulgar, do vulgarizar, no melhor sentido, assim, né? Eu acho que é um dos jeitos de entrar na arena, sabe? Eu acho que quanto mais a gente se fecha e fala só para os pares, mais na bolha você está. Né? Na linguística também tem 1000 correntes, né? Um não concorda com o outro, com tudo do outro, e aí um tem uma teoria e um modelo, o outro tem o outro. Também tem internamente, como em toda a área. Mas isso aqui, por exemplo, eu sou linguista aplicada, né? Eu sempre trabalhei pensando na educação, na sala de aula, no que é socialmente, pode ter um impacto social, assim. O que a gente faz vai parar nas políticas públicas, né? Vai parar nos documentos oficiais, essas discussões e abordagens, etc. E, infelizmente, eu acho que acontece pouco na academia. Aliás, há colegas que acham um horror, né? Fazer coisas que são banais, banalizadas, vulgarizadas, aí no sentido ruim. Eu sou igual a Dênia, né? Ah, tá. Eu gosto de fazer. Eu gosto porque é um exercício de escrita para mim, mas tem essa função de como é que vai chegar essa discussão uma outra pessoa que até ontem pensava de outro jeito, porque eu não sabia que tem outro jeito de pensar isso, não sabia que né, as pessoas não estudam linguística. Infelizmente, deviam estudar. Né, a educação básica, ou pelo menos o ensino médio, devia dar uma entrada mais agressiva na linguística, porque muda a perspectiva da gente. Eu lembro que eu entrei na graduação pensando uma coisa e saí outra. Porque os estudos linguísticos, e em especial os de sociolinguística, mudaram a minha cabeça completamente. E que legal, que pena que não foi antes. Eu acho que a gente, essa mistura de conhecimento de uma área especializada, é ruim quando a gente fala simplificado, muita gente acha, tá vendo? Vai simplificar o negócio, não pode. Eu já escutei uma história, a Ieda falou uma coisa que eu adoro, quando ela fala, se a gente lê o texto, vem a voz. Às vezes as pessoas falam comigo assim, eu gosto de ler seus textos que eu te escuto. Para mim é um enorme elogio, Oh, que legal. A outra frase que eu escuto, parece que você estava conversando comigo. Maravilhoso. Melhor que eu podia conseguir, né? Conversar com a pessoa, ela lê e sentir que eu estou ali. E isso tem a ver com... eu vou produzir o texto pensando que eu tenho uma espécie... Tem um autor que eu uso muito, que eu estudo muito, que é um cara da semiótica social, que é o Günter Kress. Ele faleceu precocemente, estudo há muitos anos, eu acho que o que ele pensou e o que ele produziu tem muito sentido para mim. E o Kress tem um livro lá, ele escreve de um jeito fácil. E não só ele, tem outros no Brasil que fazem isso. E ele, num dos livros, ele fala do compromisso que ele tinha no momento da vida de pesquisador dele, que ele percebe que ele pode escolher escrever um texto acadêmico fácil de ler. E como ele acha que isso é político. E eu adoro isso.
Eu aprendi isso com a minha amiga e ex-orientadora, que é a Carla Coscarelli, que escreve para as pessoas lerem e entenderem. É uma tradição de fazer isso. Tem gente que acha o contrário. Para ser científico tem que ser hermético. Só meia dúzia que vai entender. E eu já ouvi numa conversa com colegas da área de letras e tal, um falou para mim, não, mas tem assunto que é tão complexo que tem que escrever difícil. E eu falava, mas não é possível, não tem jeito do complexo ser escrito de um jeito que o outro consiga entender. Eu acho que bate, às vezes, numa escolha política excludente, outras vezes na incompetência mesmo, né, que a gente tem que assumir. Não consegue escrever bem. Outra coisa é, o que é escrever bem? Tem gente que acha que escrever bem é escrever feio, usar a palavra difícil. Tem áreas que vivem disso, né? Palavra que ninguém usa, um monte de termo em latim, etc. e tal. É uma política excludente. É para distinguir, no sentido bourdiano, assim, né? É para distinguir, é para tirar uns e deixar o acesso só para outros, etc. e tal. Agora, eu sou uma pessoa da área de língua portuguesa, uma professora que converso e me comunico com meus colegas. A maioria, ou uma parte grande deles, do chão da sala de aula. Eu acho muito político, no melhor sentido, me comunicar com eles. E fazer que eles leiam e não se sintam burros, estúpidos. Não sintam, isso não é para mim. Porque a gente provoca isso nas pessoas. O Sérgio outro dia comentou isso comigo, não vou falar de quem, mas ele leu e falou, eu não gosto de ler esse cara porque eu me sinto tão burro, eu não entendo nada que ele escreve. Né? E tem uns caras que são assim. E aí a gente tem que ficar olhando isso, isso é uma escolha. Né? Isso é uma escolha, porque às vezes é uma escolha. E eu escolho escrever um texto que chegue. E quando a pessoa diz, eu ouvia você e parecia que você estava conversando comigo, eu falei, gente que não me conhece. Parecia que você estava conversando comigo, para mim ufa, cheguei. Cheguei, era isso. E eu acabo transferindo isso para tudo. Tem na crônica, tem no meu texto acadêmico. Se você lê meus artigos científicos, estão na revista Qualizar, é assim. Não é texto para ninguém ler, não. É texto para muita gente ler. E de vez em quando eu tenho umas alegrias com isso, que são mais ou menos como prêmios. Um tempo atrás, aí, durante a pandemia eu fiz muita live, né? Todo mundo queria conversar sobre isso, sala de aula, tecnologia, não sei o quê. E eu escrevi um texto para os cadernos de linguística, que é um caderno bacana, da Abralin, que faz ciência aberta, um negócio super legal. E eles se encomendaram. Eu tinha dado uma conferência na Abralin, e a Abralin falou, agora transforma isso aí num texto que tem que sair no caderno de linguística. Aí eu fiz e tal, ficou lá. Uns 2 anos depois eu recebi um e-mail da Abralin, a Abralin é a Associação Brasileira de Linguística, né? Recebi um e-mail da Abralin e dos cadernos dizendo assim, nós estamos querendo te parabenizar porque a gente apurou aqui qual é o texto mais lido, mais baixado da Cadilin, e é o seu. E era um texto sobre educação e tecnologia na pandemia, era não sei quantos mil lá, downloads, sei lá o quê. Ele falou assim, Ana, a gente está achando muito legal porque com tanto estrangeiro, bambambam, é uma brasileira que está no negócio lá. E aí ele pediu para eu escrever um outro, que é 2 anos depois, né? Pediu para eu escrever um outro discutindo esse primeiro, porque depois da pandemia, o que eu mesma diria do que eu disse naquele primeiro. Também está lá, não saiu ainda, mas está lá com eles. Eu acho isso de um compromisso, assim, primeiro, saber que um monte de gente baixou, né? Que foi lá, leu e passou para o outro, que é claro que baixou assim, porque um passou para o outro, olha o link aqui, toma aqui, espalhou, né? A revista não faz divulgação, assim, né? É uma revista científica. Provavelmente chegou nas pessoas, e provavelmente são professores. E a outra coisa legal é que eu acho um compromisso muito bacana que nós brasileiros temos pouca oportunidade de fazer, porque a gente tem um ranço, sei lá, de que é terceiro mundista na academia, que só os outros são legais, né? Um compromisso que é raro na vida da gente, que é você ser provocado a repensar o seu trabalho. A gente geralmente não tem tempo de fazer
isso. Você vê esses gringos bacanas aí, que tem condição de trabalho legal, ele publica o livro, a segunda edição comenta a primeira, a terceira comenta as outras duas, e ele muda de ideia, e ele fala, eu numa discussão com fulano, mudei isso aqui, porque isso aqui não estava funcionando. Ele tem oportunidade a vida inteira de refletir sobre a própria proposta, mas ele tem uma proposta, né? E a gente não tem. E lembrando que eu não sou professora de uma universidade, piora muitas coisas. A gente tem preconceito contra quem não é universidade, a gente sente isso no olhar das pessoas. Eu tô nem aí, a minha resposta é, tá. E aí acho que é muito legal ter a oportunidade de parar, pensa, repensa, vai lá, faz, escreve para alguém ler, que pode ser um especialista ou não um especialista. Obrigado. Obrigado pela presença Obrigado. de vocês.